Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Que a graça de Deus te alcance onde você estiver. Eu te convido a abrir sua Bíblia comigo no livro de Neemias. Nós vamos ler hoje o capítulo de número 8 e vamos fechar uma série onde nos últimos dias, na verdade durante essa semana, nós estivemos aqui estudando um pouco mais sobre a história de Neemias, sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém e aprendemos muitas lições. Para ser sincero a você, dos devocionais que nós fizemos aqui, nós estudamos aproximadamente 3 a 5% da história de Neemias. É uma história muito rica e ela é acessível. Eu tenho certeza que se você se você estudá-la, se você ler esse livro em casa, você vai ser muito edificado, como foi nos dias anteriores e como certamente será aqui. Se você está pela primeira vez em nosso canal, te convido a se inscrever nele. Estarmos juntos de segunda a sexta, sem falta, às 7h30 da manhã, onde começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, Neemias capítulo de número 8, e nós vamos ler aqui no início até o versículo 3. Depois a gente vai para um outro versículo posterior para nós fecharmos o devocional. Neemias capítulo 8, verso 1 diz assim: Todo o povo se juntou como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. Quem lembra que lá no início nós citamos que na Bíblia hebraica os livros de Esdras e Neemias, eles estão juntos, eles são um livro só. Na Bíblia cristã é que existe essa divisão com o livro de Esdras e o livro de Neemias, claro, sem nenhuma alteração de conteúdo. Na Bíblia hebraica, o mesmo conteúdo está num livro só. Na Bíblia cristã, o mesmo conteúdo está dividido em 2 livros. E aqui você vê a citação a Esdras, que era um escriba. Esdras traz, então, durante aquele ajuntamento, o livro da lei para poder ler diante de todo o povo. Verso 2. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da Assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que eram capazes de entendê-la. Ele a leu em voz alta, ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham entendimento da lei. Todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Os versículos subsequentes, Neemias vai detalhar um pouco mais esse processo que nós lemos aqui do 1 ao 3. Olha que interessante, gente. Nós começamos essa série falando sobre como Neemias fica sabendo que Jerusalém está completamente destruída, sem muros, sem portas. A situação é completamente calamitosa. Neemias está numa outra cidade bem distante, uma cidade que se fosse nos dias atuais estaria ali na região do Iraque, certo? A cidade de Suzã, capital do Império Persa na época. E quando Neemias sabe daquela situação, ele vai orar, ele vai jejuar, ele vai lamentar diante de Deus. E ele pede a Deus graça para poder ajudar a cidade de Jerusalém de alguma forma. Então ele pede a autorização do rei, o rei lhe dá autorização, o rei abençoa ele para que ele possa voltar para Jerusalém com donativos, com autorizações legais para poder mexer ali em toda a dinâmica da cidade, tá? E, Tiago, por que Neemias ele teve que pedir autorização a um rei que não era, a um rei que era pagão? Porque naquela época o território de Jerusalém, toda aquela região, era comandada pelo império que Neemias fazia parte. Então, o rei precisava autorizar tudo aquilo, certo? E quando ele chega lá na cidade, ele começa a enfrentar um tipo de oposição. Oposição de pessoas que não queriam ver Jerusalém reconstruída. E quantas vezes, né, a gente encontra oposição acerca da reconstrução de Deus em nossas vidas? Por vezes, eu não posso negar, essa oposição se levanta através de pessoas mesmo. Pessoas que não gostam de ver o que Deus está fazendo na sua vida e vão fazer o máximo para te desanimar, para te ameaçar, para te distrair. Mas existem também outros tipos de oposição que estão dentro de nós. Eu acredito e sempre faço questão de reforçar que o nosso pecado, a nossa maldade, a nossa natureza caída, ela
é mais perigosa para nós do que o inferno inteiro junto. Pode ser o demônio mais forte que você tenha conhecimento, pode ser o príncipe das trevas. Ele não tem tanto poder, tanta ameaça sobre você quanto o seu próprio pecado, quanto a sua própria falha, os seus próprios deslizes, então a nossa natureza carnal, os nossos inimigos interiores. E aí eu indico também, eu indico também nós prestarmos atenção em algumas coisas que podem não ser necessariamente pecado, mas que estão dentro de nós e se opõem ao que Deus quer fazer também. Então, quantas coisas que Deus nos pede que exige coragem e a gente tem que lutar contra a timidez. A gente tem que lutar muitas vezes contra uma crença limitante. A gente tem que lutar contra um pensamento, contra uma tendência, uma inclinação que, mesmo que não seja pecado, vai atrapalhar um pouco a missão que nós precisamos fazer. Então, esses inimigos, eles residem na nossa mente, no nosso coração, muitas vezes. E como é que Neemias lida com essa oposição? Ocorreram 3 tipos de oposição. A primeira delas, a oposição da zombaria, da ridicularização. Neemias fala assim, olha, nós vamos conseguir reconstruir o muro porque confiamos em Deus. A reconstrução do muro era praticamente impossível, gente. Na verdade, ele foi reconstruído em tempo recorde. Então, diante dessa zombaria das pessoas falaram assim, Neemias, você vai conseguir mesmo? Rapaz, isso é difícil, vocês não vão conseguir não. Ele responde confiando no Senhor. Essas pessoas que se opuseram a Neemias, agora eles partem para um novo nível de oposição, que é da ameaça física. Olha, se vocês reconstruíram o muro, nós vamos atacar, nós vamos destruir vocês. E Neemias, da mesma forma, ele responde essa oposição, dizendo, nós confiamos no Senhor, o Senhor Deus nos mandou fazer isso aqui, nós não vamos parar. Ele equipa todo o povo, e a gente até fez um devocional falando sobre como os construtores trabalhavam com uma ferramenta de construção numa mão e uma arma na outra mão. Eles estavam prontos para construir e prontos para batalhar. E depois, os inimigos de Neemias, vendo que a zombaria não iria parar, a ameaça física não iria parar, eles começam a tentar distrair Neemias. Eles começam a chamar Neemias, Neemias, vem aqui que a gente quer conversar com você, vem aqui que a gente quer fazer um acordo, vem aqui que isso e que aquilo. E Neemias responde dizendo, eu estou envolvido numa grande obra. Então esses 3 níveis de oposição, zombaria, ameaça física e distração, todos nós vamos passar por eles em alguma medida. E você precisa entender como Neemias enfrentou essas oposições para que você enfrente de modo equivalente. Neemias foi bem sucedido confiando no Senhor e mantendo o foco naquilo que Deus lhe comissionou do início ao fim. Aí chega no capítulo 8, e Neemias tem 13 capítulos na verdade, no capítulo 8 o muro já está reconstruído. A cidade ali, a reforma já havia sido feita, a estrutura física já havia sido concluída. Observe que então, nesse momento, Esdras, que era o escriba responsável pela leitura da lei de Moisés, ele pega o livro da lei, ele vai reunir todo o povo, ele começa a ler sobre o livro da lei de Moisés. E qual era a ideia aqui? É que o objetivo final de Deus não era só reconstruir os muros para fazer uma cidade bonitinha para as pessoas morarem. A ideia era reconstruir a identidade de um povo. Então, a partir do momento que o muro está reconstruído, a partir do momento que a estrutura física está estabelecida, que a cidade agora pode se organizar socialmente, vamos agora crescer espiritualmente. Vamos agora voltar o nosso coração para a lei do Senhor. E isso nos dá, gente, uma lição muito preciosa, e eu preciso que você carregue isso no seu coração por toda a sua vida. A reconstrução dos muros fala de uma bênção exterior. A leitura da lei fala de uma bênção interior. Muitas vezes nós somos atraídos a Deus por necessidades exteriores e, para ser sincero, não tem problema nenhum nisso. Você pode sim ser atraído a Deus por uma questão que você enfrenta na sua família, nas suas finanças, na saúde, em qualquer área. E aquilo te leva, de alguma forma, a buscar o Senhor. Às vezes, esses momentos de aperto, de provações, eles têm eles nos levam a buscar a Deus com mais facilidade. A gente meio que corta caminho e vai direto para o Senhor. Então é bênção também. Mas o Senhor não quer resolver só o nosso exterior. Deus não quer agir só na sua conta bancária. Deus não quer agir só nas suas bênçãos materiais. Deus não quer agir só no seu exterior. Deus quer agir no seu interior. Então a reconstrução dos muros é só uma fase. Agora entra a fase mais importante, que é de reconstruir o coração do povo.
E como é que Jesus, como é que Deus, como é que a palavra do Senhor nos mostra que o coração do povo vai ser reconstruído através da meditação, no ensino da palavra de Deus, sabe? Quando Neemias termina a parte estrutural, ele logo vai para essa parte espiritual, porque ele sabe que mais do que um muro erguido, o que restauraria a identidade do povo era a palavra de Deus. A palavra é fonte da nossa identidade. Você quer saber quem você é? Mergulhe na palavra de Deus. Quanto mais da palavra de Deus você tem, mais identidade firmada no Senhor você possui. É como, e me perdoe a comparação, mas é como você compra um eletrodoméstico, você compra uma televisão, um monitor, um celular, você compra um aparelho e aquele aparelho vem com manual de instrução, certo? E aquele manual de instrução visa você utilizar corretamente o aparelho. É para você não perder ele, para o aparelho não queimar, para você não destruir ele por engano. Então, a nossa vida, a nossa construção, ela também tem um manual de instrução. E esse manual de instrução é a palavra do Senhor. Quanto mais você medita na palavra, quanto mais você lê, quanto mais você aprende, quanto mais você conhece, a sua identidade vai sendo formada. E a nossa identidade, ela é formada dia após dia. É claro que tem dias na nossa vida que são muito marcantes. Certamente você carrega lembranças positivas e negativas, boas e ruins da sua infância. E você vai lembrar assim, Tiago, esse dia aqui foi muito bom e me marcou por causa disso e disso e disso. Já outro dia foi muito ruim e me marcou por causa disso e disso e disso. Mas a sua identidade ela não foi gerada só em um dia bom ou em um dia ruim. Tem toda uma construção. Tem coisas que você não tem consciência, mas influenciaram sua forma de ver, sua forma de pensar, sua forma de agir, sua forma de decidir. Foi formando quem você é. Então, a nossa identidade, da mesma forma que ela é construída dia após dia, a palavra do Senhor, nós precisamos meditar nela também dia após dia. Nós precisamos ter o coração disposto ao Senhor. A palavra de Deus vai dizer em um dos salmos que se o nosso coração tiver prazer na lei do Senhor, Deus vai nos dar tudo que a gente quiser. E quando a palavra de Deus fala isso, a ideia não é te dar um cheque em branco em mãos. A ideia é falar de alinhamento. É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, se você estiver alinhado comigo, eu vou te dar tudo que você quiser. Porque, na verdade, os seus desejos vão estar alinhados com os meus desejos. Sabe qual oração que Deus responde? É a oração que está alinhada com o desejo de Deus. Eu lembro de um filme muito interessante que foi lançado há muitos anos atrás, eu assisti esse filme. Foi Todo-Poderoso 2. Eu acho que o filme 1 ficou mais conhecido, foi com Jim Carrey. Quem lembra do filme Todo-Poderoso 1, com Jim Carrey? Que o enredo do filme é Deus tira férias, né, por um tempo, e Jim Carrey fica ali com os poderes de Deus. Deus está tirando férias e ele assume o poder de Deus. E é um filme muito engraçado, na verdade, mas o filme 2, Todo-Poderoso 2, tá fazendo todo mundo em pânico. Todo-Poderoso 2 ficou um pouco menos conhecido, mas tem uma mensagem até, eu considero particularmente que assisti os dois filmes, até um pouco mais forte, certo? E qual era a ideia? O cara era um candidato a deputado nos Estados Unidos e a campanha dele tinha uma frase de efeito, eu não lembro agora a frase, mas era assim, tipo, nós queremos mudar o mundo. E aí Deus chama ele, coloca uma bomba na mão dele. E é muito cômico porque Deus chama ele para construir uma arca. E se construir uma arca já era algo cômico na época de Noé, imagina nos dias atuais, né? Imagina alguém falar assim, ó, Deus mandou construir uma arca nos dias de hoje. Ele constrói aquela arca, o filme acontece, é muito interessante a história do filme. E tem uma hora que ele pergunta a Deus assim, por que Deus escolheu ele? Né? Por que não outra pessoa? Porque só estava dando problema, ninguém acreditava nele, ele estava sendo ridicularizado, ele praticamente perdeu a vida dele por causa daquilo. E ele pergunta para Deus, por que o Senhor me escolheu? Aí Deus fala assim para ele, você não queria mudar o mundo? Ele falou sim. Deus falou assim, eu também quero mudar o mundo. E eu achei interessante essa frase, que eu nunca esqueci, porque isso mostra o alinhamento. Né? Qual é a oração que Deus responde? É a oração que está alinhada com o coração de Deus. Deus não vai ficar respondendo a oração, igual assim, eu fiz aqui uma aposta para ganhar R$1 milhão na Copa do Mundo. Pelo amor de Deus. Talvez isso aí vai ser a sua destruição. Entende? Ó Senhor, tem um desejo muito grande aqui de ter tal coisa que muitas vezes é um desejo para alimentar o seu próprio ego, sua própria vaidade. São coisas que levam nada a lugar algum. São coisas que, na verdade, se você receber da parte de Deus,
vão até te prejudicar. É por isso que Deus não te dá, entende? Você que é pai, você que é mãe, você sabe muito bem que tem coisas que se você entregar para o seu filho na hora que ele quer, da forma que ele quer, você vai estragar seu filho. Aquilo vai atrapalhar seu filho. Ele não tem estrutura, não tem mentalidade, não tem sabedoria, não tem maturidade ainda para lidar com aquilo. E talvez não seja algo bom mesmo. Compreende? Nem todo pedido, nem todo desejo é bom. Mas qual é o desejo que Deus atende? É o desejo que está alinhado com o coração dele. O coração do pai. Todo pai vai ter prazer em entregar a um filho um presente que esteja alinhado ao coração do pai. Olha, pai, eu quero estudar mais. Você pode investir nesse livro aqui para poder ler? Meu Deus, na hora, faz sacrifício na hora que vai abençoar o filho. Porque ele sabe que aquilo vai fazer bem. Ele está estimulando algo bom no coração do filho. Então Deus também, esse alinhamento, a palavra de Deus fala sobre a lei do Senhor está em nós. E a vontade do Senhor está em nós. E os nossos pedidos serem atendidos por Deus, todos os pedidos, isso fala de alinhamento. E você não tem alinhamento só quando reconstrói um muro. Você tem alinhamento quando você lê a palavra. Quando a palavra do Senhor entra no seu coração. A gente tem um lema aqui nos devocionais, a gente quase sempre fala no início ou no fim, de que nós sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. E de vez em quando, minha avó era falar que quando nós mergulhamos na palavra, ela mergulha em nós também. Né? A palavra de Deus é como um espelho. Você mergulha na palavra, ela mergulha em você. Você conhece ela, ela conhece você. Você começa a entender mais de Jesus, você começa a entender mais de si mesmo também. Porque existe algo na palavra que vai transformando, renovando, trazendo vida ao seu interior, trazendo novas perspectivas, trazendo visão, discernimento, clareza. Você acredita que Neemias ele tomou decisões corretas só porque ele era uma pessoa especial? Não, é porque ele tinha a palavra de Deus nele. Ele confiava em Deus porque ele conhecia o Deus cujos milagres estavam registrados na palavra. Ele confiava no Deus que estava escrito na lei de Moisés, que ele está lendo aqui agora. Compreende? O próprio Deus, por exemplo, quando ele tira o povo dele do Egito, e você vai ver em vários momentos, certo? Dos milagres de Deus no Antigo Testamento, Deus vai dizer assim, ó, que esse milagre, que essa história, que essa situação seja contada em todas as gerações. Porque Deus queria se fazer conhecido. Eu estava conversando com uma pessoa recentemente, a pessoa falou assim, rapaz, impressionante como a maioria dos brasileiros que estão assistindo a Copa do Mundo hoje, a grande maioria não assistiram Pelé jogar. Pelé, Deus o tenha, né? Já partiu dessa para uma melhor. E até pela própria idade dele, só quem assistiu jogar são pessoas já de uma idade bem avançada. Porque eu digo assistir jogar não é vídeo do YouTube, né? É ao vivo, né? Um momento ali assistir, no tempo que ele estava realmente atuando. E mesmo sem muitos terem visto Pelé atuar, o brasileiro tem uma convicção, esse cara foi o melhor aqui, de toda a seleção, toda a Copa do Mundo, esse cara aqui foi o melhor de todos. Por quê? Porque tem quem conte os feitos. Você torna Pelé conhecido porque alguém está contando os feitos. E claro, com a tecnologia você tem vídeos, você tem histórias, tem relatos. Algo foi comunicado de geração em geração. Então ele já não está mais entre nós, ele já partiu. Mas a história dele, enquanto existir vida, vai ser contada. Quando tiver ser humano no mundo, vai ter gente contando. Que tinha um cara que jogava lá no Brasil. Esse cara era um absurdo. Então, por que eu estou trazendo essa comparação? Porque através dessas histórias, quando você lê a palavra de Deus, você vai conhecendo a Deus. Não é sobre conhecer historinhas, não. É sobre conhecer o Criador. Eu gosto de uma frase que diz que a Bíblia é o único livro que quando você abre para lê-la, o autor se faz presente. Olha que maravilha isso. Né? A gente tem tantos grandes autores. Aliás, qual é o seu autor preferido? Por curiosidade. Fora a Bíblia. Qual é o seu autor preferido? Coloca para mim nos comentários. Pode ser no chat também. Tem gente que tem como autor preferido algum autor brasileiro, outros vão ter algum autor estrangeiro, alguns vão ter algum autor mais atual, alguns autores mais antigos. Tiago gosta mais de poesia, o outro vai gostar mais de filosofia mais profunda mesmo, uma coisa mais científica. Enfim, mas por mais que você abra o livro dessas pessoas, o autor não está presente com você. As ideias do autor estão, mas o autor não está presente. Com a Bíblia é diferente. Você abre a Bíblia para ler, o Espírito Santo ele está ali com você. Deus está ali te orientando, Deus está ali te dando visão. Às vezes você abriu a Bíblia num versículo e você achou que foi só coincidência, era porque não, porque era eita Jesus. Era a leitura do dia. E dentro daquela coincidência, Deus faz uma jesuicidência. E aquilo te traz uma direção assertiva para aquele momento, entende? Então, para nós fecharmos o devocional, a ideia aqui é dizer que
a missão de Neemias não acaba com a reconstrução dos muros. Depois que a estrutura física externa foi concluída, agora ele começa a investir numa construção do interior. Ele começa a investir numa reconstrução do povo em sua identidade. E para estabelecer essa identidade, ele coloca as pessoas para lerem a palavra de Deus. Aqui para a gente fechar, gente, nosso devocional e fechar nossa série Neemias, eu quero ler com vocês o versículo... Cadê que está aqui? Versículo 9 em diante. Olha o que diz. Versículo 9 em diante. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus. Nada de tristeza e choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Neemias acrescentou: podem sair, comam, bebam, repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a sua força. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalmem-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Aí para a gente fechar, verso 12. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado e celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Neemias, no verso 10, ele fala assim, ó: não se entristeça, porque a alegria do Senhor é a sua força. Tiago, o que é essa alegria do Senhor? Quer dizer que eu dependo do humor de Deus? Então, se Deus não estiver alegre, não tem o que fazer, a coisa deu errado? Não. Esse sentido aqui, só para simplificar para você, para resumir, para mastigar e já te entregar pronto, a ideia de alegria do Senhor é você ter alegria nas coisas de Deus, ter alegria na palavra de Deus. Então, a partir desse... Quando você tem alegria nas coisas de Deus, ler a Bíblia não é um peso para você, não fala, é alegria. Meu Deus, é uma coisa assim, meu Deus, eu me lembro em vários momentos quando estava começando a minha vida de oração, ainda não tinha tanta experiência, não tinha tanto lastro assim, mas começando a orar a Deus e a ter experiências com Deus, o sobrenatural. Rapaz, o coração queimava de esperar ali o momento que ia acontecer o culto de oração na semana. A gente tinha uns encontros também nas casas. E às vezes eu me sentia assim no colégio, eu estudava pela manhã, eu ficava já, meu Deus, tem que chegar logo de noite, porque eu quero ouvir a palavra de Deus, eu quero orar, quero viver essa experiência. Quando eu comecei a ter experiências com o Espírito de Deus, essa graça não foi nada forçado. Não tinha ameaça, tem que ler a Bíblia, senão você... Não, uma graça, meu irmão, uma alegria, um entusiasmo, porque essa é a alegria no Senhor. Quando você tem alegria nas coisas de Deus, você se torna uma pessoa forte. Porque agora a sua espiritualidade não é mais aquela espiritualidade por obrigação, poxa, mas tem que fazer, aquele peso, aquele ranço. Não, meu irmão, agora você tá voando. Você quer aquilo, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Já como que faz para ter isso? Você tem que começar. Quando você começa, esse desejo vem sobre você. É algo muito parecido com fazer atividade física. Às vezes, quando você está muito tempo parado, você fica meio que preguiçoso, né? Você pensa assim, poxa, eu vou começar, mas amanhã eu começo. Aí quando você faz atividade física, o corpo tem uma descarga hormonal assim de alegria, de êxtase, de prazer, de entusiasmo. E aí dá uma aula científica sobre isso. Você fica ali empolgado. E aí você começa ali, a partir de agora, né, a querer mais, você fica motivado. Quando você começa, meu irmão, essa alegria das coisas de Deus, ela começa a entrar no seu coração, ela começa a te satisfazer. E isso vai te tornar uma pessoa forte. Na família, no trabalho, individualmente, na igreja, em casa, na rua, onde você estiver, isso vai fortalecer você. Neemias começou a reconstrução para tornar uma cidade fortificada. A ideia dos muros é fortificar a cidade contra ataques. Mas agora Neemias vai mais fundo. Ele quer fortificar pessoas. E para você ser fortificado, é preciso mergulhar na palavra de Deus. A alegria do Senhor é a sua força. Amém? Vamos orar para nós fecharmos esse devocional. Quero convidar você que está aqui a primeira vez para se inscrever no nosso canal. Se inscreve, o seu like também é muito importante. Deixa um like. Quando você está no celular, por exemplo, você deixa o like. Depois que você clica no like, aparece o botão hypar. Esse botão hypar também ajuda no engajamento aqui no canal. E se você deu like no celular e apareceu o botão hypar, deixa o seu hypar também. Isso vai ser uma bênção para que essa mensagem chegue para outras pessoas
E se você ainda não está no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, você está perdendo muita coisa. Eu te mando na palma da mão o link dos devocionais e mando também diariamente uma anotação por escrito para você estudar com profundidade o texto que a gente tratou. Tudo isso gratuitamente, sem problemas. É só você entrar no grupo do WhatsApp, cujo link está no comentário fixado. E aí, neste comentário fixado também, a gente tem um link da nossa comunidade do Discipulado Bíblico, que aí sim é uma plataforma de estudos aprofundados para você que quer mergulhar ainda mais no estudo da palavra de Deus e conhecer mais de palavra, teologia, espiritualidade, aprofundar mesmo, mergulhar mais profundamente naquilo que a palavra de Deus tem a nos ensinar, a nos revelar. Todos os dois links estão no comentário fixado. Vamos orar para nós fecharmos esse tempo? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse devocional, mas também por essa série e por tudo aquilo que aprendemos durante esses dias. Meu Pai, eu sou muito grato a Ti, porque se o Senhor está nos ensinando, o Senhor tem interesse em construir algo em nós. O Senhor tem interesse em reconstruir coisas que foram quebradas em nosso coração. O Senhor tem interesse em nos fortalecer. Meu Senhor, eu te peço e eu oro não só pela minha vida, mas por todos os que estão aqui nesse momento orando com fé. Orando com fé. Eu te peço, Senhor, nos coloca no centro do que o Senhor está fazendo. Não nos deixe de fora do que o Senhor está fazendo. Toca em nós, trabalha em nós. Faz de nós instrumentos em sua mão neste mundo. Nós possamos ser bênção por onde passarmos. Que a sua glória seja vista através de nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará. Em nome de Jesus. Amém. Gente, antes de sair desse devocional, comenta aqui sobre como essa série te abençoou. E é claro, estamos juntos sempre, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no seu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.